Olá, eu sou o Igor e hoje eu estou aqui para falar do que, na minha opinião, é um dos maiores escritores de todos os tempos, J.R.R. Tolkien. Então pegue seu cachimbo e vem comigo. John Ronald Reuel Tolkien. O grande escritor nasceu em 3 de janeiro de 1892. Sua mãe se chamava Mabel Suffield e seu pai, que era bancário, se chamava Arthur Tolkien. Aos 3 anos, sua mãe, Mabel, leva o pequeno John e seu irmão Hilary para a Inglaterra, onde eles pretendiam ficar apenas uma temporada. Porém, seu pai Arthur, que trabalhava para o Bank of America, acabou contraindo febre reumática e faleceu no ano de 1896, no estado livre de Orange. E após a morte de seu pai, eles acabaram ficando na Inglaterra o resto da vida. Em 1900, a situação financeira da família se complicou e Mabel, que fazia parte da igreja anglicana, decidiu se converter para o catolicismo. E então sua família cortou a ajuda financeira. E algum tempo depois, Mabel morreu por diabetes, que não tinha tratamento na época. E após sua morte, Tolkien também se converteu para o catolicismo. Quando sua mãe faleceu, ela decidiu não deixar os filhos no cuidado da família. E então decidiu deixar os filhos aos cuidados de um padre, o padre Francis Xavier Morgan, que Tolkien disse mais tarde que considerava o seu segundo pai. Em 1908, Tolkien conheceu Edith Bratt, que era 3 anos mais velha que ele, e os dois começaram a namorar às escondidas. No entanto, o padre Francis acabou descobrindo a situação e ficou com medo de que aquilo prejudicasse a educação do jovem Tolkien, então proibiu de vê-la até que ele completasse os 21 anos, a maioridade. E então, na noite em que ele completou 21 anos, ele escreveu uma carta para ela, pedindo para que ela se juntasse a ele. E mesmo já sendo casada, ela decidiu ficar com Tolkien. E Tolkien também a converteu para o catolicismo. No ano seguinte, recebeu o diploma de licenciatura em literatura em língua inglesa. Mas os méritos não o libertaram da convocação militar, pois em 1916, após ter se casado com Edith, Tolkien foi chamado para a guerra. Tolkien sobreviveu à Batalha de Somme, uma mal-sucedida incursão da França e Bélgica, onde morreram mais de 500 mil combatentes. E então, no ano de 1917, nasceu o primeiro filho de Tolkien, John Francis Reuel Tolkien, que mais tarde se tornaria padre. E só no ano seguinte ele foi mandado de volta para a Inglaterra. E foi nesse período que ele começou a escrever o Livro dos Contos Perdidos, que mais tarde se chamaria O Silmarillion. Tolkien e Edith tiveram 4 filhos juntos: John Francis Tolkien, que foi o primeiro, Michael Hilary Tolkien, Christopher John Tolkien e Priscilla Anne Tolkien. Em 1925, depois do nascimento dos seus filhos Michael e Christopher, Tolkien publicou seu primeiro livro, Sir Gawain and the Green Knight, um livro baseado nas lendas do folclore inglês. E sua filha mais nova, Priscilla, nasceria 5 anos depois. Um fato muito interessante é que Tolkien foi um amigo íntimo de C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia. Juntos eles planejavam, na década de 40, fazer um livro sobre a língua. O livro se chamaria Linguagem e Natureza Humana. No entanto, nunca chegou a ser publicado. A ideia do seu grande sucesso, O Hobbit, surgiu em 1928. É uma história muito interessante, porque Tolkien, se vocês não sabem, era professor e em um momento ele estava na sala de aula corrigindo uma pilha de provas. E então ele olhou em cima da pilha e viu que tinha uma página em branco. E naquela página em branco, por algum motivo, ele escreveu: "Numa toca no chão vivia um hobbit". E bom, foi a partir dessa frase que ele começou a escrever O Hobbit, só 2 anos depois. Mas acabou que ele abandonou o livro ao meio. E então uma mulher de Oxford chamada Susan Dagnall acabou vendo o manuscrito incompleto e encorajou o Tolkien a terminar o livro. E então, em 1937, é publicada a primeira edição de O Hobbit. Então Tolkien ofereceu O Silmarillion, que ele considerava sua obra principal, mas que embora até hoje não seja a mais conhecida. Mas então Stanley Unwin decidiu não arriscar e não publicou a obra. Mas mesmo assim Tolkien concordou em continuar a saga dos Hobbits. E então começou a dar forma a uma nova obra. Uma obra que ele consumiu 12 anos de trabalho, mas que o tornaria um dos maiores escritores de todos os tempos. E ele realmente não estava preparado para o sucesso do Hobbit, e não planejava mesmo que a história tivesse uma continuação. Tanto que nas tiragens do Hobbit que vieram depois, ele fez algumas modificações para se encaixar na história do Senhor dos Anéis. E um outro fato interessante, é que como ele não estava preparado, quando ele chega na parte do túmulo de Balin, nas minas de Moria, ele fica quase 1 ano sem escrever, porque ele simplesmente não sabia o que fazer. Originalmente, Tolkien queria que O Senhor dos Anéis fosse um livro único,
porém a editora não aceitou a proposta e decidiu dividir em 3 volumes. E então, em 29 de julho de 1954, o livro foi oficialmente lançado. Na verdade, em 54 foram lançados só os 2 primeiros volumes, e então em 55 foi lançado o 3º volume. E já de cara seus livros fizeram um sucesso razoável, mas foi só na década de 60 que o livro se tornou realmente muito popular. E então o nome de Tolkien ganhou notoriedade mundial. Fato esse que causava mais transtornos do que prazer ao autor, pois, por exemplo, fãs dele lhe ligavam o tempo todo, inclusive de madrugada. E esse foi provavelmente o maior motivo para ele se mudar para Bournemouth. Eu não sei falar essa desgraça aí. Até que na época, por necessidade de dinheiro e pressão do seu editor, ele acabou vendendo os direitos autorais de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Isso tudo em 1969. E então o escritor se aposenta e se muda com sua mulher para Bournemouth. E então, com a morte de sua esposa em 19 de novembro de 1971, após 55 anos de casamento, Tolkien refugiou-se na solidão. E mais tarde, numa carta para seu filho Christopher, Tolkien escreveu um pouco sobre Eddie Braff. Ele escreveu o seguinte: o cabelo dela era preto e sedoso, a pele clara, os olhos mais brilhantes do que os que vocês já viram, e sabia cantar e dançar, mas a história estragou-se e eu fiquei para trás, e não posso suplicar perante o inexorável Mandos. Nesse mesmo texto, Tolkien decide que na lápide de sua esposa estaria escrito Lúthien, que é o nome de uma personagem do Silmarillion, e nessa mesma carta ele fala que foi inspirado em sua própria esposa. É breve e simples, a não ser por Lúthien, que tem para mim mais significado do que uma imensidão de palavras, pois ela era, e sabia que era, a minha Lúthien. No dia 28 de agosto de 73, Tolkien se sentiu mal numa festa, e na manhã do dia seguinte foi internado no hospital com úlcera e hemorragia. No sábado descobriu-se que ele tinha uma infecção no peito. E então, aos 81 anos de idade, nas primeiras horas do domingo de 2 de setembro de 73, Tolkien morre na Inglaterra. Ele foi enterrado junto com sua esposa, e em sua lápide tem escrito Beren. E então, após sua morte, em 1977, seu filho Christopher Tolkien editou e publicou o Silmarillion. Em 1992, ano em que Tolkien completaria 100 anos, foram plantadas 2 árvores em Oxford, plantadas pela Tolkien Society, e essas 2 árvores fazem alusão às árvores de Valinor, que davam luz a Valinor nos dias antigos.